Olá, eu sou o professor Megaron e na aula de hoje nós vamos falar sobre raciocínio lógico. Mas antes, não se esqueça, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho. A plataforma EADELIA Cursos Online te ajuda a conquistar o primeiro emprego e aumentar a sua renda. Vamos para a vinheta? Quando a gente vai estudar raciocínio lógico, é muito interessante entender que o raciocínio lógico é a junção de todos os conteúdos de matemática, só que dentro de um contexto, certo? É muito utilizado em concursos públicos, principalmente para a polícia e para o Supremo Tribunal, né? O Tribunal Regional, qualquer esse tipo de concurso bem específico que usa muito do raciocínio lógico. Esses exercícios eles vão ter muita contextualização e principalmente informações escondidas que você vai precisar juntar para conseguir chegar a uma conclusão final. Sem mais, vamos estudar o primeiro exemplo que eu trouxe aqui, que diz o seguinte: após combater um incêndio em uma fábrica, o corpo de bombeiros totalizou as seguintes informações sobre as pessoas. 28 sofreram apenas queimaduras. 45 sofreram intoxicação, 13 sofreram queimaduras e intoxicação e 7 nada sofreram. Do total de pessoas que estavam no local durante o acidente, sofreram apenas intoxicação. Vamos pensar aqui no contexto do exercício. Ele fala para a gente que 28 sofreram apenas queimaduras. E muito cuidado com esse apenas aqui, ó, que isso aqui vai ser muito importante para a gente. 45 sofreram intoxicação, 13 sofreram queimaduras e intoxicação e por último nada sofreram. Quando a gente resolve um problema desse, a gente vai usar um diagrama para nos auxiliar. Ele funciona dessa forma aqui, ó. Eu vou representar com Q queimaduras e intoxicação, ok? Por último, esses dois caras eles vão estar dentro da situação total. E aqui fora eu já posso colocar de cara os 7, porque são aqueles que não sofreram nem queimadura nem intoxicação, ok? Eu começo por aqui. 28 sofreram queimadura, apenas queimaduras. Posso colocar essa informação apenas na parte onde está escrito queimaduras. Beleza? No entanto, veja bem, essa informação aqui ela é essencial. Sofreram queimaduras e intoxicação, ou seja, esses 13 ele pertence tanto ao conjunto Q quanto ao conjunto I. Está aqui, ó, o 13 está aqui no meio. Bom, colocamos então esse 13 aqui, agora a gente continua com essa informação. Como eu falei, no exercício de raciocínio lógico é muito interessante você ir se apropriando do contexto. O que é viável colocar direto no exercício de primeiro, o que é melhor deixar para o final, o que causa dúvida. Por exemplo, próxima informação seria esta aqui, ó. 28 sofreram apenas queimaduras. É uma informação fácil de eu interpretar dentro do meu diagrama. Como eu sei que eles sofreram apenas queimaduras, eu posso colocar esses 28 dentro do meu conjunto onde só aparece queimadura. É essa região aqui, tá vendo? Ela não se mistura com intoxicação. Então, 28 apenas queimaduras. A informação que falta, 45 sofreram intoxicação. Vejam que aqui ele não fala 45 sofreram apenas intoxicação, e sim sofreram intoxicação. Ou seja, dentro dessas 45 pessoas, pode ir a pessoas que também sofreram queimaduras. Então, como que eu tiro essa dobrada, né? As pessoas que estão sendo contadas duas vezes, tanto aqui quanto aqui. Eu vou tirar fazendo essa continha de menos. Opa, peraí. Aqui é 13. Então, eu tenho 45 pessoas sofreram intoxicação. 13 eu já contei aqui dentro, que sofreram intoxicação e queimadura. Subtraindo aqui, ó, 5 menos 3, 2. 4 menos 1, 3. Apenas 32 pessoas sofreram intoxicação, somente, apenas intoxicação. Bom, separei todo o meu conjunto, agora ele vai para a pergunta. Ele diz o seguinte: qual a porcentagem, né? Qual a porcentagem de pessoas que sofreram a intoxicação? Para fazer essa porcentagem, a gente vai fazer uma regrinha de 3 simples.
Então, 100% é o total de pessoas e X vai ser as pessoas que sofreram intoxicação. Vamos somar aqui esse total. Ó. Eu tenho 28 mais 32 mais 13 e mais 7. 8 e 2, 10. 7 e 3, 10 também. Dá 20, sobe 2. 2 e 2, 4. 4 e 1, 5. 5 e 3, 8. Então existiam aí nessa situação, nesse cenário, 80 pessoas. Se o total eram 80 pessoas, esse 80 corresponde aos 100%. Tá aqui. Beleza? Eu quero saber a porcentagem somente das pessoas que sofreram apenas intoxicação. Ou seja, eu quero saber a porcentagem de 32%. E aqui é o meu X. Faço uma regrinha de 3, né? Porcentagem é sempre diretamente proporcional. Eu vou ficar com 80 vezes X, 80x. 32 vezes 100, é só acrescentar 2 zeros aqui no final, tudo bem? Então aqui eu tenho 80x igual a 3.200, esse 80 está multiplicando, a gente usa da operação inversa, certo? Esse 80 que está multiplicando passa dividindo. Eu vou ficar com x igual a 3.200 dividido por 80, cancela esse zero com esse zero, 320 dividido por 8, 40. Ou seja, as 32 pessoas que ficaram intoxicadas, que foram intoxicadas nesse incêndio, corresponde a 40% do total de pessoas que estavam nessa fábrica, certo? Então, o que a gente deixa desse exercício? A ideia aqui, né, que é bem o início para a gente começar, uma questão um pouquinho mais simples, é focar nos itens mais fáceis de você identificar, separar. Depois que você focou neles, separou, por exemplo, os que participaram dos dois ou que participou só de um evento, você tenta encontrar o do outro, certo? Também os 7 aqui embaixo, que são os que nada sofreram. Essa parte esse tipo de exercício é muito bacana por causa disso. Ele exige muito de você entender o contexto e pensar sempre como facilitar a sua vida, né? Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo ele vai ser um pouquinho mais extenso, mas nada muito difícil, só um pouquinho mais extenso. Nesse segundo exemplo, temos determinada faculdade oferta em todo semestre 3 disciplinas optativas para alunos do 5º semestre. Inovação, matemática aplicada e economia do mercado. Neste semestre, dos 150 alunos que possuíam os requisitos para cursar essas disciplinas, foram registradas as seguintes matrículas: 70 em inovação, 45 em matemática, 60 em economia, 25 em inovação e matemática, 35 em inovação e economia, 15 nas 3 disciplinas, e no coube aqui embaixo eu coloquei 30 em matemática aplicada e economia. Vejam que aqui eu tenho uma série de subconjuntos, né? Conjuntos que fazem uma intersecção entre eles, quer dizer, que participam de pessoas que participam de 2 matérias, pessoas que talvez participem de 2 matérias, e algumas, olha aqui, ó, que participam dos 3 conjuntos, seria matemática, economia e inovação. Para a gente destrinchar esses valores, eu vou primeiro fazer os meus conjuntos. E olha que interessante. Diferente do anterior, eu preciso agora de 3 diagramas. Veja aqui, ó. Aqui eu só precisei de 2, porque eu só tinha queimaduras e intoxicação. Aqui eu preciso de 3, porque são 3 disciplinas. Vou colocar aqui, ó, inovação, matemática aplicada e economia. Interpretando o exercício, eu acho interessante começar com a informação que é mais fácil de encaixar lá dentro. Então pensa comigo. Eu sei o que está escrito aqui, ó, 45 em matemática. Mas pensa, ele está falando que foram 45 em matemática, não disse apenas em matemática. Eu posso colocar esse 45 aqui, onde pertence apenas à matemática? Eu não sei. Pode ser que essa pessoa que se inscreveu na hora da contagem tenha se inscrito também, né, na inovação, na aula de inovação.
Ou também na aula de economia, informação muito conturbada, tá vendo? Deu muito trabalho? Vai para a próxima. Inovação e matemática. É interessante marcar essa informação agora? Inovação e matemática. Tá aqui, ó. Mas ainda assim eu tenho esse pedaço e esse pedaço. Será que dessas 25 pessoas, todas se matricularam apenas nessas duas disciplinas? Ainda é uma informação muito conturbada. Então vamos começar com a informação que é clara. 15 pessoas nas 3 disciplinas. Essa informação ela é clara. Esses 15, eles pertencem às 3 disciplinas. Tá ali, já matei esse problema, certo? Não tem escapatória. A partir dessa, a gente vai subir. 35 em inovação e economia. 35, hein? E inovação e tecnologia e economia são esses dois conjuntos. Só que desses dois conjuntos, 15 já estão aqui, desses 35. Quanto sobra então? Sobra 20. Então, da onde saiu esse 20, né? Para quem se perdeu talvez, 35. 20 mais 15, 35. Vejam que a pessoa que está inscrita nas 3 disciplinas, ela também está inscrita em 2, certo? A volta não é válida, mas a ida sim. Se a pessoa está inscrita em 3 disciplinas, obrigatoriamente ela está inscrita em 2, certo? Mas se eu falar que a pessoa está inscrita em 2, ela não necessariamente está inscrita nas 3. Então aqui, falando que ela pertence às 3, ela obrigatoriamente está nessas 2. Então esse 15 eu posso contar. Vamos subir mais uma informação aqui, ó. 25 pessoas em inovação e matemática. Dessas 25 pessoas, inovação e matemática, 15 já apareceu aqui, ó. 15 já pertence à inovação e matemática. Então, quanto que sobra? 25 sobra 10 pessoas. Então, da onde saiu aquele 10? 25 tira 15, 10. Ok? E a outra informação é essa aqui do ladinho, ó. 30 pessoas em matemática aplicada e economia de mercado. 30 pessoas, matemática e economia de mercado. Se aqui eu tenho 30 e 15 já foram representadas, quanto ainda falta para completar o meu 30? 15 pessoas. 15 mais 15, 30. Fechou? Fechei até aqui essas informações, então já foram analisadas. Vamos para a última parte, que é a parte que vai falar dos individuais, né? De cada inscrição individual em cada disciplina. 60% em economia. 60 pessoas em economia. Aqui eu já tenho 30, não é isso? E aqui eu tenho 20. Então, 30 pessoas, 20 pessoas, vão ser 50 pessoas. Se ele falou que 60 pessoas se inscreveram em economia, ainda faltam 10. Somando de novo aqui, para ninguém ficar para trás, ó. 15, 15, 30. 30 mais 20, 50. Quanto falta para 60, que ele falou aqui? 10, certo? E com isso eu encaixo 60 pessoas inscritas em economia. Dentro desse conjunto aqui, ó, tá vendo? Só essa bolinha. Dentro desse conjunto, eu tenho 60 pessoas. Ah, professor, mas ela também está inscrita em outro conjunto. Isso não tem problema. O que ele falou pra gente, ó, inscritos em economia. Então tá valendo. Vamos pro próximo. 45 em matemática aplicada. 45. Aqui eu tenho, ó, 15, 15, 30. 30 mais 10, 40. Quanto falta para 45? 5. Dentro do conjunto matemática aplicada, que é esse aqui, ó, eu tenho 45 pessoas. Professor, mas aqui, de novo, só 5 fizeram matemática aplicada pura, né, sem outra disciplina. Não tem problema. Dentro do conjunto, o que ele falou pra gente foi 45, está escrito ali. Se faz parte de outro conjunto também, não tem problema. E por último, para a gente fechar, 70 em inovação. Dentro desse conjunto aqui, quanto que eu já tenho? Eu tenho 10, 20, 30. 30 mais 15 dá 45, certo? E 45 para 70, falta quanto? 25, não é isso? 45, 5, 6, 7, isso mesmo. Faltam 25. Então, dentro do conjunto de inovação, que é esse conjunto aqui, eu tenho 70 pessoas. E novamente falo para vocês, não tem problema
dentro dessas 70 pessoas, está cruzado com outro grupo, ok? Fechou isso? Vamos então responder a nossa questão. A quantidade de alunos que se matricularam apenas em matemática aplicada é inferior a 10? Apenas em matemática aplicada. Inovação, economia, matemática aplicada. Apenas em matemática aplicada é essa região aqui, ó, que não cruza com as outras informações, com os outros cursos. É inferior a 10? Sim, é inferior a 10, então a questão é verdadeira. Você pode colocar aí sim, 5 pessoas. Certinho? Bom, vou apagar a lousa e eu volto com mais 2 exercícios para a gente fazer, ok? Voltamos aqui com esses outros 2 exercícios. Temos então, em uma determinada empresa, metade de seus funcionários vai para a casa de ônibus. 1/5 vai de carro, 1/8 vai de bicicleta e os demais vão a pé. A fração dos funcionários que vai para casa a pé equivale a... Veja como eu falei da questão do raciocínio lógico. Você tem que interpretar o exercício e montar a estrutura dele. Pegar cada informação-chave e tentar encaixar uma com a outra. Isso é o raciocínio lógico. É você, mesmo sem ter informação, conseguir chegar numa resposta. Por exemplo, uma informação aqui que vocês podem perceber, ele não fala quantos funcionários tem na empresa, no total. Mesmo assim, a gente precisa saber a fração numérica. Olha que interessante. Bom, vamos lá. Para começar aqui, a gente não sabe quantas pessoas tem na empresa. Então, eu vou representar por X o total de funcionários. Certo? X é o total de funcionários. Sabendo então que X é o total de funcionários, eu vou poder usar as informações que ele me passa. Por exemplo, metade vai para a casa de ônibus. Qual seria a metade de X? Eu represento desse jeito aqui, ó, X sobre 2. E aí eu vou colocar aqui, ó, ônibus. Para a gente saber que esse cara representa o número de pessoas que vai de ônibus. 1/5 vai de carro. Como que eu represento 1/5? X sobre 5. Aqui são as pessoas que vão de carro. E 1/8 vai de bicicleta. 1/8 seria o X dividido por 8. Bicicleta. Certinho? Os demais vão a pé. Esses demais eu não sei quanto que são, quantas pessoas são, e também não consigo representar ela com X porque eu não tenho essa conta de menos ainda. Então olha que interessante que eu vou usar, o recurso que eu vou usar aqui. Pensa comigo. X, vou fazer a continha aqui do lado. X é o total de funcionários. Se eu tirar de X as pessoas que vão de ônibus, se eu tirar de X, que é o total, as pessoas que vão de carro, e se eu tirar de X as pessoas que vão de bicicleta, aqui ó, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar Y, que são as pessoas que vão a pé. Certo? Professor, mas como assim você vai encontrar o Y? Que letra é essa? De onde saiu esse Y? Veja bem, o Y aqui é só a representação das pessoas que vão a pé. É uma continha de menos. Eu tenho o total de funcionários, imagina uma caixa cheia de funcionários, eu tiro os que vão de carro, tiro os que vão de ônibus, tiro os que vão de bicicleta e o restante vai a pé. O que sobrar é o a pé. Então, aqui é o que sobrar. Fechou? Uma outra observação interessante aqui, né, que eu coloquei metade vai para a casa de ônibus. E eu coloquei X por 2. Tranquilo, dividido por 2 é metade. Isso aqui é fácil. Mas nessa parte aqui, ó, que eu quero mostrar a comparação entre metade e esse cara aqui, ó. 1/5 vai de carro. 1/5 você pode também representar desse jeito aqui, ó. Eu não gosto muito de representar porque eu acho que fica muita informação desnecessária. Mas você pode representar assim também, ó. 1/5 de X. Certo? Por que eu falo para você que é uma informação desnecessária, né? Caso você consiga fazer direto assim, fica mais limpa a sua conta. 1/5 de X
você vai fazer a seguinte conta: 1 vezes x. E 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. 1 vezes x vai dar x. X sobre 5. Você mata um número a menos na sua conta. Na verdade, você deixa a sua conta com um número a menos. Aqui eu tenho uma subtração de frações. Como que eu resolvo isso? Para fazer subtração de frações, eu tiro o MMC entre eles, né, o mínimo múltiplo comum, e aí depois eu faço aquela regrinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. O MMC entre 2, 5 e 8, eu vou montar aqui do lado, que cabe, ó, 2, 5 e 8. O MMC, lembrando como é que faz, a gente sempre usa os números primos para poder encontrar. Existe a opção, vamos fazer primeiro, depois eu mostro uma outra opção que dá para fazer também, ó. 2 dividido por 2 dá 1, 5 não dá para dividir por 2, abaixa, e 8 dividido por 2, 4. Ainda existem números que dá para dividir por 2? Sim, então mantenho 2. 1, o 5 não dá, abaixa, e o 4 dividido por 2 vai dar 2. Sucesso! Ainda tenho 2 aqui, 1, 5 e 1. Acabei todos os números que dá para dividir por 2, todos os números pares. Então eu vou para o próximo primo. Qual é o próximo número primo? Depois do 2 é o 3. Tenta ver se dá para dividir por 3. Não dá. Então a gente puxa o próximo número primo, que é o número 5. O 1 já acabou, 5 dividido por 5 dá 1, e o 1 também já acabou, abaixa ele. Nesse final aqui, para o MMC, a gente multiplica todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 5, 40. Põe esse 40 aqui embaixo. E agora a gente vai fazer a regrinha que eu expliquei, que eu falei agora. A regrinha é: divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ok? Eu tinha falado que ia passar uma outra opção para vocês. Professor, mas eu não gosto de usar o MMC. Qual outra opção você tem? A outra opção é você procurar, se você for bem bom de tabuada, né, lembrar bem a tabuada, qual número aparece na tabuada do 2, do 5 e do 8 ao mesmo tempo. Qual é esse número? Como aqui eu tenho o 2 par, eu posso procurar mais na tabuada do 5 e do 8. Qual número que aparece tanto na tabuada do 8 quanto na tabuada do 5? O 40, certo? E por ser par, também já aparece na tabuada do 2. É só uma opção mais rápida, caso você seja bom de matemática, bom de tabuada, dá para você usar esse recurso. Vamos para o próximo, então. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Não se esqueça, hein? 40 dividido por 1 dá 40. 40 vezes x, 40x. Certo? O próximo. 40 dividido por 2 dá 20. 20 vezes menos x, menos 20x. Sucesso. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes x, menos 8x. E agora o contrário, 40 dividido por 8 vai dar 5, e 5 vezes menos x, menos 5x. Tudo isso igual a y. Professor, eu posso fazer o MMC do lado de cá? Você até pode, mas não é viável, porque o que a gente quer descobrir é o valor dele, não juntar ele com os outros valores, né? A soma total. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, como 40x é o principal, eu vou repetir ele e vou somar esses valores negativos. Faz comigo aqui, ó. 20 mais 8, 28. E 28 mais 5 vai dar 28, 33, né? 33, isso aí. Sobre 40. Certo? Se eu tenho 40x e tiro 33x, deixa eu colocar o y aqui embaixo. Se eu tenho 40x e tiro 33x, eu fico com 7x sobre 40 igual a y. Esse valor que aparece aqui, ó, 7 sobre 40x, ele já é a minha resposta. Porque ele pergunta: a fração dos funcionários que vai para casa a pé. Qual é essa fração? 7 por 40. Pessoas que vão a pé. Tá vendo como juntou o total? 7 por 40 do total de funcionários é o que vai embora a pé, que a gente já tinha determinado. Resposta correta, letra E, 7 por 40. Certo? Então 7 por 40 de pessoas do total de funcionários vão embora a pé.
Fechou? Então, terminado esse, vamos para o próximo. Essa parte aqui, eu acho que vou deixar por enquanto para ver se atrapalha a gente. Se atrapalhar muito, eu apago, tá bom? Mas ela faz parte do primeiro exercício. Próximo exercício aqui, ele fala o seguinte. 2 médicos atendem 24 pacientes em 6 horas. Mantidas as proporções, ou seja, mesmo tempo que eles fazem o atendimento, 3 médicos atendem 24 pacientes em quantas horas? Muito interessante esse exercício, olha que legal. De primeiro, você pode pensar que é uma regra de 3, certo? Só que quando você for montar a sua regra de 3 aqui, você vai se deparar com 3 informações, 3 situações. Nesse caso, é uma regra de 3 composta, porque para uma regra de 3, você precisa de somente 2 informações, 2 situações, certo? Então, se eu estivesse trabalhando com só médicos e horas, regra de 3, tranquilo, 2 informações, médicos e horas. Se eu estivesse trabalhando com horas e pacientes, 2 informações. Só que no nosso caso, nós temos 3 informações, médicos, horas e pacientes. Então, eles se enquadram no caso de regra de 3 composta. Vamos tentar identificar primeiro as informações. A primeira eu tenho médicos. Vou fazer um pouquinho para baixo aqui, peraí. Ó, médicos. Eu tenho pacientes. E eu tenho horas. São as 3 grandezas que esse exercício envolve. Então, lembrando, se tivesse só 2 grandezas, regra de 3. Como tem 3 grandezas, regra de 3 composta. Na situação conhecida, vou colocar aqui, ó, situação conhecida. Eu acho melhor fazer assim, porque senão vai caber aqui. Peraí. Como vocês estão acompanhando comigo, eu vou abreviar ali para ficar certinho, ó. Situação conhecida. Pronto. Na situação conhecida, que é a primeira, ele apresenta os seguintes dados. 2 médicos atendem 24 pacientes, 24, em 6 horas. Fechou? Agora a situação desconhecida, olha aqui, ó, situação na situação desconhecida, que é onde a gente quer descobrir, ele dá o seguinte cenário. 3 médicos, então mantém aqui na linha dos médicos 3, coloca lá, atendem 24 pacientes, os 24 permanecem, e aqui está o meu X, quantas horas eu vou gastar para atender esses pacientes. Professor, mas por que você deixou esse espaço aí no meio? Aqui no meio, eu vou criar a situação intermediária. Como que funciona a situação intermediária? Para eu calcular a regra de 3 composta, eu preciso fazer 2 vezes a regra de 3. Então, eu vou usar aqui no meio uma situação intermediária. Eu vou puxar informações de cada lado. Por exemplo, aqui eu vou puxar o 3, peraí, deixa eu ver, é isso mesmo, puxar o 3 para cá, certo? No lugar dos pacientes eu vou colocar o Y, que é a minha grandeza que eu quero descobrir, na situação intermediária, e daqui eu vou puxar o 6. Qual que é a regra para esse puxar que eu falei? Você tem que puxar uma informação da primeira situação conhecida e uma informação da situação desconhecida, certo? Para cruzar as duas aqui no meio. E a terceira vai ser a incógnita. Você poderia fazer diferente também. Eu fiz assim, puxei o 3 para cá e o 6 para cá. Mas pensa que você poderia ter colocado o Y aqui embaixo, puxado o 24 para cá, certo? Ou então, deixado o 24 para cá e o 2 para cá. Poderia cruzar a informação de cima e a de baixo aqui e o Y aqui embaixo. Em todas as formas, você vai encontrar o mesmo resultado. Próximo passo é você identificar o tipo de grandeza, se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como você faz isso? Perguntando para elas. Quando essa aqui aumenta, essa aqui diminui ou essa aqui aumenta junto?
Você vai entender agora com a pergunta, ó. Quanto mais médicos eu tenho, eu vou atender eles mais rápido ou vou... Perdão, aí eu estou falando com o tempo. Quanto mais médicos eu tenho, eu vou atender mais pacientes ou menos pacientes? Se eu tenho mais médicos, eu atendo mais pacientes. Então, são grandezas, ó, faz assim. Diretamente proporcionais. Certo? Próximo. Pacientes e horas. Quanto mais pacientes eu tiver, eu vou gastar mais horas para atender ou menos horas? Poxa, se eu tenho muitos pacientes, eu vou demorar muitas horas. Vejam que eu estou relacionando só essas duas grandezas, tá? Diretamente proporcional. Agora, médicos e horas. Quanto mais médicos eu tiver, eu vou precisar de mais horas ou menos horas para atendimento? Se eu tiver muitos médicos, eu consigo reduzir as horas de atendimento, porque eu vou conseguir atender mais pessoas. Então, médicos e horas, puxar para cá, elas vão ser inversamente proporcionais. Beleza? Inversamente proporcionais. Sabendo desse cenário, vamos agora puxar para a nossa conta, de fato. Nesse primeiro cenário aqui, situação conhecida e situação intermediária, eu não posso utilizar essas duas de baixo, porque são repetidas. Se eu fizer uma regra de 3 aqui, a resposta vai ser igual. Então, não faz muita diferença. Vou usar aqui, então, o 2 está para 24, assim como o 3 está para y. Aqui, ó. Verifico qual foi a análise que eu fiz. Médicos e pacientes, diretamente proporcional. Então, aqui eu tenho que multiplicar em cruz. Diretamente proporcional, multiplica em cruz. 2 vezes y, 2y. 3 vezes 24 dá 72. Ok? Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Y igual a 72 dividido por 2, que dá 36. Ok? Descobri o meu valor de y, vou colocar aqui de azul, né? Para ficar bem diferente, ó. 36. Guarda essa informação ali. Vou para a próxima situação, a situação intermediária com a desconhecida. Nesse caso, eu não posso relacionar a grandeza médico, porque ela está repetida, tá vendo? Então, vou relacionar essas duas de baixo. No caso, o y deixa de ser y e passa a ser só 36, tá? Esquece o y e agora ele vira 36. E eu vou montar a minha regrinha. Vamos lá. 36 está para 6, assim como 24 está para x. Vejo qual foi a análise que eu fiz dessas duas grandezas. O que elas são? Pacientes e horas, diretamente proporcional. Se é diretamente, multiplica em cruz. Vamos lá? 36 vezes x vai dar 36x. 6 vezes 24 vai dar 144. Ok? Aqui está multiplicando 36, passa para o outro lado, dividindo. X é igual a 144 dividido por 36, que vai dar 4. Ou seja, nós vamos precisar de 4 horas de atendimento nesse novo cenário. Né? Nesse novo cenário. 3 médicos mantendo os 24 pacientes, eu vou precisar de 4 horas de atendimento. Beleza? Bom, feito isso, eu agradeço a presença de todos. Se você assistiu o vídeo até o final aqui, agradeço a sua participação e gostaria de fazer o pedido. Curta, comente, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho. A plataforma EADELIA te ajuda a conquistar o primeiro emprego e aumentar a sua renda. Ok? Tchau, tchau.